Oi, pequenos limões, vocês estão bem? Espero que sim. Hoje o vídeo de hoje será sobre os experimentos são territoriais e possuem uma organização mesmo após a fábrica acabar. Eu irei dar detalhes sobre e falarei mais em relação a como os experimentos se comportam em suas áreas e que mesmo eles sendo um pouco irracionais e agindo por instinto, por conta da confusão psicológica, depois das cirurgias, enfim, porque nem 100% do cérebro se recuperou após se tornarem experimentos, e eles provavelmente ficaram, mesmo eles tendo ficado com esse instinto animal, eles continuam sendo territoriais e tendo essa parte realmente do reino animal, que animais são territoriais, pelo menos alguns, e que cada um consegue respeitar o espaço do outro, mas outros possuem uma pirâmide onde alguns estão acima e podem rodar a fábrica inteira. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Eu já gostaria de começar com o Project Playtime por dois motivos. O primeiro foi que ele foi a parte mais rápida de se fazer do roteiro, e também por conta dele não ter tanto conteúdo assim em questão do tópico do vídeo. Então ele foi o mais rápido. Então eu já vou começar dizendo que, tipo, vamos dizer, o Project Playtime, ele é canônico no universo de Pop Playtime, mesmo sendo multiplayer e sendo focado principalmente no RG do capítulo 3. Mas o foco do vídeo é experimentos territoriais, então... Tá, o Boxy Bull, pelo que sabemos na franquia, ele não apareceu canonicamente, o Boxy Bull de Project Playtime. Mas, como temos o próprio Project Playtime sendo canônico, podemos dizer que o teatro, área de produção, destruir um brinquedo e outras áreas que apareceram no Project Playtime são praticamente a área territorial do Boxy Bull, e que ele cuida daquelas áreas, ou que ele está numa parte muito abaixo da fábrica que ainda não vimos, mas que lá pode ser seu território, que pode ser mostrado futuramente, ou que não é a área dele e que somente a área de Project Playtime é considerado dele. Tá bom, agora irei dizer sobre o capítulo 1, Um Abraço Apertado. O Huggy Wuggy, muitas pessoas devem saber que ele é o segurança da fábrica, e principalmente na parte visual. Visual, eu digo, da parte onde visitantes podiam entrar, ver a fábrica, ver a linha de produção e falar: uau, impressionante. Mas que ele é o segurança principalmente daquela parte e de outras partes, como de invasores, no sentido de, tipo, brinquedos que estão do lado da Pop. Afinal, o Huggy Wuggy, até o momento antes do capítulo 5, ele estava do lado do protótipo. E que, já por ele ser o brinquedo de exibição da fábrica, que é o segurança que todos acham que é uma estátua, mas ele é um experimento, ele cuida daquela parte, mas ele pode andar sobre outras partes da fábrica. Por exemplo, eu não sei se isso daí pode ser considerado canônico, mas na música Wrong Side Out do capítulo 5, a Mob Entertainment, ela fez um clipe da música, e em uma delas estava o Chan Chumpkins, o Catnap e o Huggy Wuggy, um ao lado do outro nos laboratórios. Isso podemos dizer que eles são os vigilantes daquela área, ou de outras também. Afinal, o Catnap tem a Playcare, o Chan Chumpkins tem os laboratórios, e o Huggy Wuggy tem a área principal da fábrica. Mas até então podemos dizer que eles podem andar por outras áreas, que por eles estarem do lado do protótipo, eles estão abertos a isso, e não apenas limitado a uma ou duas partes da fábrica.
Então eu vou começar o capítulo 2, Uma Mosca na Teia, dizendo que claramente todo mundo que acompanha a Playtime desde o capítulo 1 ou 2 deve saber que a Mommy Longlegs é uma mãe, não uma mãe literalmente, mas ela age como uma mãe e acha que é uma mãe cuidando de outros experimentos, principalmente os da Game Station. E que por isso ela continua sendo uma aranha, e a aranha tem comportamentos territoriais. E que por isso ela é um dos que eu considero mais territoriais, por conta de que ela respeita o próprio espaço e que ela não sai da Game Station. Vocês podem reparar que, tipo, eu acho que as poucas vezes que ela saiu da Game Station foi por, vamos supor, comida ou resolver problemas de outros experimentos. Vamos supor, o Huggy Wuggy tem que descer para a área dos laboratórios e ele não passa por uma área mais reservada e passa pela Game Station. A Mommy Longlegs vai ver aquilo e, tipo, das duas uma, ou ela vai apenas ignorar ele, ou ela vai cuidar do território dela, indo atacar o Huggy, ou pelo menos conversar com ele. Afinal, o Huggy ruge, ele solta rugidos, e a Mommy Longlegs ela consegue falar. E então ela é um experimento bem territorial e tal, mas ela não está junto do protótipo. Isso se percebe quando a Mommy Longlegs ela fala na área de morte dela, ela fala: você vai fazer parte dele. E talvez ela pode considerar isso uma coisa ruim, afinal ela tem a área dela e ela apenas queria viver lá e não queria causar problemas. Porque mesmo após a fábrica acabar, dava pra ver que tinha uma organização para cada experimento ter sua área, se respeitar e tal, e etc. Tá bom, eu dei uma bem enrolada nesse tópico, mas lendo o roteiro eu lembrei que ela não mata nós imediatamente e ela prefere brincar com a comida, afinal nós estamos no território dela e ela conhece aquele lá como a palma da mão dela, aquele espaço. E que se não fosse o roteiro e pelo fato dela estar sozinha, ela provavelmente já teria matado nós por fome ou por ela já estar doida de início. E que, se nós podemos reparar, cada experimento da estação de jogos, como memória musical, estátuas e Spunk Hug, cada área nenhum experimento sai da sua área, mesmo que a Mommy Longlegs ela deixar. Mas eu acho que se ela pegar eles e colocar pra fora do jogo, eu acho que eles andam livremente sobre a estação de jogos. No capítulo 3, Sono Profundo, dá pra se observar que claramente quem costuma mandar e por ordem na Playcare, ou berçário, como preferir, claramente é o Catnap, deixando tudo em ordem e no seu canto direitinho, agindo como um predador, mas um predador consciente, mas principalmente sendo consciente ao lado do protótipo. E percebemos que o berçário é onde ele costuma ficar praticamente, vamos dizer, 60 a 70% das vezes, porque ele costuma seguir o protótipo e nem sempre ele pode ficar no mesmo lugar, sabendo que ele pode rodar a fábrica inteira. E o playground, olha, o berçário é praticamente a casa inteira dele. O playground é onde nós sabemos que ele reside e bota experimentos presos, como Dog Day, podendo dormir, porque lá vemos uma cama dele. E também é uma boa fonte de alimentação, afinal tem bastante brinquedos lá, caso ele for se alimentar de algum daqueles brinquedos, claro. Ainda não sabe. Eu praticamente ainda não pesquisei muito sobre aonde é a área do conselheiro, mas que provavelmente era usado para coisas especiais ou apenas não era usado para ele. Afinal, era um espaço meio pequeno dentro do conselheiro, óbvio, mas que não tinha muito o que ele fazer lá. E também sabemos que ele não fica adentrando muito a escola,
mas que ele costuma ir aos laboratórios, como mencionado na parte do Huggy Wuggy, capítulo 1, e que ele pode ficar rodando a fábrica inteira, mas por conta do protótipo, afinal, o protótipo é o seu Deus. Tá bom, agora falando um pouquinho sobre a Miss Delight e a escola. A Miss Delight, ela protege a sua própria área, que é a escola, o seu território. E por isso nós sabemos que o Catnap não adentra por tal motivo, e também porque provavelmente eles fizeram um acordo, que eu irei falar já já. E como essa área da Miss Delight, talvez eles tivessem feito um acordo para o Catnap não adentrar lá, e a Miss Delight apenas fica de boa, sendo alimentada por ele, ou apenas não se envolvendo diretamente com ele. E já que eles fizeram uma espécie de acordo, esse acordo está praticamente gravado na fita dela falando com ele sobre os órfãos, perguntando onde eles estavam, e o Catnap não deixando ela saber onde eles estavam, afinal, ela iria matar todos. E mesmo não sabendo desse acordo deles, afinal não é gravado, podemos dizer que eles fizeram fora das câmeras, porque talvez eu tô apenas supondo uma ocasião, eu tô apenas supondo algo. Então, nada do que eu tô dizendo aqui é confirmado, é apenas algo que eu estou teorizando. Agora o capítulo 4, Lugar Seguro. Primeiro eu irei falar sobre o Dowie. O Dowie, ele cuida do lugar seguro como o seu próprio território e sua casa. Afinal, aqueles brinquedos que moravam lá eram a sua família de consideração, porque eram tudo que ele tinha e era a coisa que ele mais amava naquele mundo. E principalmente o território do Porto Seguro era o território dele, já que ele era o mais forte, o que comandava lá. Também, considerando o Pianosaurus, afinal, ele foi expulso de lá após acidentar com uma Hopscotch. E lá é o único lugar seguro onde todos os brinquedos do lado do bem podem ficar e serem cuidados da forma correta. Tá bom, agora eu irei falar um pouco sobre a Terra de Ninguém, que o foco da Terra de Ninguém será o Yarnaby. O Yarnaby, ele não tem somente a área da Terra de Ninguém, até porque ele costuma passar pela quase pela fábrica inteira. Afinal, ele tá num patamar bem grande em questão de força, atributos e principalmente em questão de poder em si. Afinal, ele está do lado do Harley Sauer e do protótipo, mas principalmente do Harley Sauer. E que ele costuma passar pela... E que o Harley Sauer pode botar ordens nele, mas o Yarnaby é um dos menos conscientes, mas é bem obediente como um cachorro. E vale lembrar que ele segue todas as ordens do Harley Sauer, mas ele prefere seguir entre a área dele em si. Mas que se o Harley Sauer mandar, ele irá sem questionar. Agora eu irei falar um pouco sobre o capítulo 5, Coisas Quebradas, especificamente na área dos laboratórios, que é onde o protótipo 1006 reside. Após os primeiros 4 capítulos, nós conseguimos adentrar os verdadeiros lugares onde a Playtime escondia o segredo de fazer os experimentos. E após a Playtime misteriosamente acabar, que não foi misteriosamente, o protótipo acaba usando os laboratórios como sua casa e é onde ele irá residir praticamente para sempre. Afinal, ele é o que tem o mais poder dali, conseguindo passar até a Pop em alguns requisitos. E como podemos ver no próprio capítulo 5, tanto na VHS de Brinquedos Long Stage Animals, podemos ver que o protótipo ele acaba aproveitando a ideia
descartada da Playtime para transformar os órfãos nos experimentos do avesso. Mas eu não tenho 100% de certeza que ele realmente usou todos os órfãos para os experimentos dos Wrong Side Animals. Mas como ele usou eles para esses experimentos, ele não usa somente o laboratório como casa. Afinal, ele tem literalmente não, né? Praticamente 90 a 80% da fábrica na mão dele. Mas não podemos ver ele dentro do Porto Seguro. Ou em áreas que o lado da Pop fica residindo e que tem uma segurança onde o protótipo não consegue entrar. Agora chegou minha parte favorita, haha, ganhei. Capítulo 5, A Rua Doce. Iremos falar sobre a Love Braids, que o protótipo, após conseguir pôr as mãos na Gracie Green, ele a transforma num brinquedo chamado Little Love Braids, que seria feito após 15 a 10 dias depois da Hora da Alegria. Mas não aconteceu, porque teve a Hora da Alegria. Mas que, já como estava programado para fazer, o protótipo aproveitou essa ideia e transformou a Gracie Green no experimento, e que ela acabou sendo transformada no experimento 1468. E que após os acontecimentos da Hora da Alegria, o protótipo transforma a Gracie Green no experimento 1468 e deixa ela num tratamento rigorosíssimo. Deixa ela doida, completamente maluca. Eu acho que foi entre 100 a 400 dias nesse tratamento, usando a própria gravação da Gracie Green pra transformar a Lily nessa doida. E que após ela enlouquecer lentamente, perdão, gente, após ela enlouquecer, ele bota ela na Rua Doce, vagando sozinha e não deixando que ela saia de lá, deixando a Rua Doce se tornando praticamente, literalmente, a área dela. Só deixando ela viva com água, comida e só, até onde eu sei. Mas que ela era até que cuidada pra ela não morrer. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi bem curto, bem resumido. Eu li muitas vezes partes do roteiro, porque eu fiquei sem o que dizer. E porque eu também fiquei muito nervoso. Porque parece que eu desaprendi a falar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem curtir o vídeo, eu vou ficar muito feliz. E também, principalmente, se inscrever, né? Eu vou ficar muito feliz e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só isso mesmo, viu? Tchau, tchau.